Prova CESP, ano 2015, DEPEN. Nos termos da Lei da Execução Penal, julgue o item que se segue acerca do Instituto da Remissão. O tempo remido deverá ser computado como pena cumprida, independentemente da natureza do crime cometido, o que beneficia também os apenados pela prática de crimes hediondos e crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Questão correta. Independente do crime cometido, o condenado irá ter remissão. Artigo 126 da LEP. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução de pena. A contagem do tempo para o fim deste artigo será feita à razão de 1 dia de pena por 3 de trabalho e 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizantes, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Banca CESP 2015. A jornada normal de trabalho do preso regido pela Lei de Execução Penal não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Questão correta. Trata-se de texto de lei. O artigo 33 da LEP. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Questão CESP. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 20% da pena, se o apenado for primário em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Questão errada. O erro está em se falar que o apenado é primário. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 16% apenado primário, crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça. 20% apenado reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. 25% se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça. 30% apenado reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça. 40% apenado primário condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. 50% para condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado livramento condicional. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturados para práticas de crime hediondo ou equiparado, ou condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. 60% de pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparados. 70% por pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte e vedado livramento condicional. De acordo com o Decreto 6.049/2007, Regulamento Penitenciário Federal, a finalidade dos estabelecimentos penais federais é promover a execução administrativa das medidas restritivas de direito dos presos, provisórios ou condenados, cuja inclusão justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Questão errada. O erro da questão está em se falar promover a execução administrativa das medidas restritivas de direitos. O correto seria das medidas restritivas de liberdade. Decreto 6.049, artigo 3º. Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no interesse de segurança pública ou do próprio preso. Joisvenildo é líder de organização criminosa com grande atuação em vários estados.
Durante a sua prisão, houve troca de tiros com a polícia e Josvenildo foi alvejado na cabeça. Por conta disso, passou a ser portador de necessidades especiais. Ao ser transferido para o estabelecimento penal federal, foi garantido a ele prioridade em todos os procedimentos adotados no Regulamento Penitenciário Federal. Questão correta. Artigo 104 do Decreto 6.049. As pessoas idosas, gestantes e portadores de necessidades especiais, tanto presos e familiares quanto visitantes, terão prioridade em todos os procedimentos adotados por este regulamento. De acordo com o Regulamento Penitenciário Federal, a entrevista do preso com o advogado será agendada, mediante requerimento para o atendimento ressalvado dentro dos 10 dias subsequentes. Caso haja urgência comprovada, o diretor do estabelecimento poderá de imediato autorizar a entrevista. Questão errada. O erro da questão está em quando se fala na urgência. Nesse caso, o correto é falar que o diretor deverá de imediato autorizar a entrevista. Caso o diretor não permita a entrevista, ele estará atrapalhando o dever do advogado de defender o direito do preso. Artigo 96. As entrevistas com o advogado deverão ser previamente agendadas mediante requerimento escrito ou oral à direção do estabelecimento penal federal, que designará imediatamente data e horário para o atendimento reservado dentro dos 10 dias úteis subsequentes. Para a designação da data, a direção observará a fundamentação do pedido à conveniência do estabelecimento penal federal, especialmente a segurança destes, do advogado, dos servidores, dos funcionários e dos presos. Parágrafo 2º. Comprovada a urgência, a direção deverá de imediato autorizar a entrevista. Sobre a visitação ao indivíduo privado de liberdade, de acordo com o Regulamento Penitenciário Federal, o preso recolhido ao pavilhão hospitalar ou enfermaria e impossibilitado de se locomover ou em tratamento psiquiátrico poderá receber visitas do próprio local a critério da autoridade médica. Correto. Trata-se de texto do Decreto 6.049. Artigo 93. O preso recolhido ao pavilhão hospitalar ou enfermaria e impossibilitado de se locomover ou em tratamento psiquiátrico poderá receber visita no próprio local a critério da autoridade médica. O cometimento da falta disciplinar de qualquer natureza durante o período de reabilitação acarretará a imediata anulação do tempo de reabilitação até então cumprido. Além disso, com a prática de nova falta disciplinar, exigir-se-á novo tempo para a reabilitação, que deverá ser somado ao tempo estabelecido para a falta anterior. Questão correta. Artigo 81. O preso terá os seguintes prazos para reabilitação da conduta a partir do término do cumprimento da sanção disciplinar: 3 meses para as faltas de natureza leve, 6 meses para faltas de natureza média, 12 meses para as faltas de natureza grave e 24 meses para as faltas de natureza grave que forem cometidas com grave violência à pessoa ou com finalidade e incitamento a participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina que ensejam a aplicação de regime disciplinar diferenciado. Artigo 82. O cometimento da falta disciplinar de qualquer natureza durante o período de reabilitação acarretará a imediata anulação do tempo de reabilitação até então cumprido. Com a prática de nova falta disciplinar, exigir-se-á novo tempo para a reabilitação, que deverá ser somado ao tempo estabelecido para a falta anterior. O diretor do estabelecimento penal federal não expedirá o atestado de conduta enquanto tramitar procedimento disciplinar para apuração de falta.